Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Vem cá, o cristão pode ser alegre? Ah, lógico, né? Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. É o refrão do apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses. Tá bom. Mas eu conheço muito crente que diz que não. Que crente, cristão, deve ser alguém circunspecto, alguém sério. Mesmo Paulo, que fala em alegrai-vos no Senhor, diz também que o servo de Deus precisa ser sóbrio em todas as coisas. Aquelas rodinhas que se formam depois dos cultos das grandes igrejas, das pequenas também, onde principalmente os jovens e os rapazes se reúnem e tal, não me parece de gente muito séria, né? Brincam, riem, às vezes até de forma muito solta. O que é que tem a ver esse tipo de coisa com aquilo que a Bíblia chama de roda dos escarnecedores? Eu, pelo menos, noto que boa parte das brincadeiras e dos motivos de risada entre os membros da igreja tem a ver com zombarias e com escarnecimento de outros irmãos e de outras situações. Enfim, gente zoando com os outros. Isso não é fazer parte da roda dos escarnecedores? Ou essa roda de escarnecedores é formada só por quem não é da igreja? Dentro da igreja pode, fora não. Tá, então vamos lá. Participar, por exemplo, assistir um jogo de futebol, né, num estádio, numa quadra, o cristão pode? Ele não estaria fazendo parte justamente dessa roda de escarnecedores, mesmo que ele não fale nada, não xingue ninguém, o que vamos convir não é assim tão fácil, né? O que é ou quem são os escarnecedores de hoje? A quem o salmista do Salmo 1 se referiria se ele escrevesse o Salmo no nosso tempo, no século 21, aqui no Brasil? Você saberia identificar? Por que será que nós, cristãos, temos essa tendência de ou irmos muito para a parte dos sérios, dos circunspectos, e eu vou mencionar alguns líderes que ensinam isso, ou para o outro lado, onde tudo é levado na flauta, na brincadeira, tanto é que a parte mais concorrida do culto é justamente quando há um louvorzão, né, com bastante barulho, dança, pulos, diversão. E aí? Quem são os escarnecedores de hoje? A igreja está livre deles? No ar, o Vejam Só. Olá, com muita alegria começamos mais essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Tem presente para você que vota na enquete, o vejamsó.com.br é o nosso endereço eletrônico para você participar. Os convidados de hoje para falar dos escarnecedores contemporâneos são, mais uma vez, o pastor Oseias Sampaio, da Igreja Batista do Caminho. A única coisa que mudou foi a igreja dele. Pastor Oseias, paz e graça, seja bem-vindo. Paz, reverendo Weber, muito boa noite, pastor Everaldo também aqui presente. É uma alegria muito grande retornar a esse programa que, de fato, me dá uma honra muito grande estar aqui com o irmão. E eu quero aproveitar para mandar um abraço para todos que estão nos assistindo, pessoal lá da Igreja do Caminho, uma igreja de uma comunidade carente, mas uma igreja muito abençoada e abençoadora. Então, muito boa noite a todos. E onde fica a igreja, pastor? A Igreja Batista do Caminho, ela fica na rua Jorge Palmiro Mercado, número 29, lá na Vila Terezinha, que na verdade é perto da Brasilândia, ali naquela região carente da cidade. Uma região muito populosa também, mas uma igreja muito abençoada ali na região de Brasilândia. E a Igreja Batista do Caminho é da Convenção? Convenção Batista. Muito obrigado pela presença do senhor. Eu que agradeço. Do outro lado, temos uma estreia, né? O pastor Everaldo Cândido, da Igreja Cristã da Trindade. Paz e graça, pastor Everaldo. Tudo bem com o senhor? Paz do Senhor, reverendo Weber. Paz do Senhor também o pastor Oseias. Muito bem, graças a Deus. Quero externar a minha satisfação
por estar aqui juntamente com o pastor para tratarmos do assunto e certamente o Senhor ele estará nos conduzindo segundo a sua boa vontade. Você já tem uma boa estreia, pastor. A Igreja Cristã da Trindade que o irmão pastoreia fica onde? A igreja que eu pastoreio, ela fica na Avenida Edgar Facó, em Pirituba, número 510. Faz parte da mesma comunhão da igreja lá de São Judas? Exatamente, perfeitamente. Tá bom. Só vamos falar pro teu pastor lá que faz tempo que ele não vem, viu? É um pouco atarefado. Não, mas agora vai entrar de férias, que as tarefas dele tem a ver com as aulas do Mackenzie. Também. Mas aí ele vai entrar de férias, então a gente espera ele por aqui, tá? Amém. Muito bom, seja bem-vindo. Muito obrigado, Deus abençoe. Igualmente. Vamos ver a matéria que o Zeca preparou. Será que ele faz parte da roda dos escarnecedores? Há controvérsias, vejam só. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quem quer que seja que tenha feito a coletânea dos salmos em um só volume, parece ter colocado este salmo no início como se fosse um prefácio, com o objetivo de ensinar aos crentes a necessidade de se meditar na lei de Deus. A ideia principal desse salmo é mostrar que são mais que felizes os que aplicam seus corações a buscar a sabedoria dos céus. Em contrapartida a isso, aqueles que desprezam a Deus, ainda que por um breve tempo, podem se julgar felizes, mas por fim terão o mais miserável final. Começando com uma declaração que revela sua aversão pelos perversos. Este salmo nos ensina quão impossível é para alguém aplicar sua mente à meditação na lei de Deus, se antes não recuar e afastar-se da sociedade dos ímpios. Eis aqui nesse texto, sem dúvida nenhuma, uma advertência muito necessária, porque vemos quão irrefletidamente os homens caem nas armadilhas de Satanás. No mínimo, muito poucos, comparativamente, são aqueles que se protegem contra as fascinações do pecado. Para que vivamos plenamente conscientes dos perigos que nos cercam, é necessário recordar que o mundo está saturado de corrupção. O primeiro passo para se viver bem consiste em renunciar à companhia dos ímpios. A suma de tudo os servos de Deus devem ter total aversão pela vida dos ímpios. O autor desse salmo começa com o conselho, passando a ideia que a perversidade ainda não se exteriorizou abertamente. Ou seja, a ideia de fazer o mal está na cabeça do ímpio, mas ele ainda não a praticou. Na sequência do texto, o autor fala sobre a vereda. De acordo com muitos estudiosos, esse trecho deve ser entendido como a maneira de viver e coloca, por fim, então, como o ápice da ilustração, o assentar-se. Uma expressão metafórica que transmite a ideia de uma obstinação produzida pelo hábito de uma vida pecaminosa. Assim, conseguimos explicar o pensamento do autor bíblico com esse salmo. Porém, fica a pergunta, que inclusive é o tema para o debate do Vejam Só de hoje. Qual seria a roda dos escarnecedores a se evitar atualmente? Você que nos assiste sabe a resposta? Tem ideia do que seria ou qual seria essa roda dos escarnecedores? Então é bom ficar ligado, porque iremos logo descobrir. Fique ligado, o Vejam Só já está no ar. O programa de hoje discute um texto do Salmo 1, né? Nós estamos aqui com o pastor Oséias Sampaio, da Igreja Batista do Caminho, ele que já é frequentador do Vejam Só, né? O senhor já nasceu em lar evangélico ou o senhor se converteu? Eu nasci no lar evangélico, graças a Deus. Então nunca fez parte de roda de escarnecedores? Creio que não. Creio que a gente já participou de alguns momentos, talvez de brincadeiras, de tudo, mas
sem essa conotação tão grave que o texto nos aponta, né? Então, como o senhor traduziria isso para os dias de hoje? Eu creio, pastor Heber, reverendo Heber, que na verdade os escarnecedores aí nesse texto são os zombadores, são aquelas pessoas que fazem piadas com as coisas sérias, com as coisas relacionadas, especialmente as coisas relacionadas a Deus, né, ao nome de Deus e também ao povo de Deus. Os escarnecedores nesse texto dos Salmos são essas pessoas que não aceitam como sérias as coisas de Deus. E por isso, então, trata como se fossem questões ridículas, principalmente relacionadas à questão da fé. São pessoas que debocham das coisas de Deus, debocham da fé, daqueles que expressam uma fé genuína em Deus. Então, essas pessoas, elas buscam motivo para tentar diminuir essa crença, para tentar tornar essa crença ridícula. Então, esses escarnecedores são essas pessoas que fazem piada, debocham, tá tratando das coisas sérias, das coisas relacionadas a Deus, especialmente espirituais, né? Coisas espirituais que nós cremos na palavra, mas eles tratam como se não tivesse valor nenhum e desfazendo daqueles que creem nisso, né? Depois eu tenho algumas perguntas para fazer para o senhor, né? Hoje temos a estreia do pastor Everaldo Cândido, ele é ministro da Igreja Cristã da Trindade, e faço a mesma pergunta para o senhor já se converteu adulto ou já nasceu no lar evangélico? Eu me converti já adulto, já com 23 anos aproximadamente. Então, nesse sentido da pergunta inicial, sim, já fiz parte da roda dos escarnecedores. E o que é que o senhor fazia lá? Então, a roda dos escarnecedores, nós vamos ter que, primeiramente, entender se nós iremos colocar ela com base naquilo que o salmista está apresentando, ou com a interpretação popular, né, ou vamos dizer assim, mais comum dentro do meio evangélico. Eu entendo que, do ponto de vista do salmista, ele não está apenas, né, não só falando daqueles que zombam de Deus, mas também de pessoas que podem conduzir a outras que fazem parte do mesmo ciclo de amizade por não deixar a sua vida ser conduzida pelos parâmetros estabelecidos pelas Escrituras, a atividades totalmente inadequadas para, não apenas para um crente, mas para uma pessoa no geral. Porque quando nós vamos observar o texto, ele vai dizer que é bem-aventurado aquele que não anda, não se detém e não se assenta. Certo. E na segunda parte ele vai dizer que não são assim os justos, porque o seu prazer está na lei do Senhor. Então não é apenas o fato de sentar, de estar próximo, mas é o fato de conduzir a sua vida pelos conselhos deles, não apenas pela zombaria que eles fazem em detrimento de uma fé religiosa, mas também os conselhos que eles podem dar, aonde pode levar uma pessoa a ter a sua vida pautada por princípios que não são estabelecidos pela palavra de Deus. Muito bem, temos essas duas opiniões, vamos esclarecê-las melhor depois, mas eu quero ouvir você também. No site do programa tem a pergunta da enquete, vejam só, .com.br, lá você encontra a pergunta, vamos lá? Você saberia identificar os escarnecedores de hoje? Saberia identificar? Sim e não, né? Eu acho que eu responderia não. Por quê? Porque para mim é uma questão complexa, né? Qual o limite da brincadeira sadia e legítima e bíblica e aquilo que a Bíblia vai chamar de chocarrice, né? E coisas condenáveis? Porque a gente não está falando só de conversa
como que eu vou dizer, muito escandalosa ou muito escabrosa. Nós estamos falando de zombaria. Zombaria, né? Enfim, vote na enquete e você pode concorrer a esse livro aqui, ó, que é uma coletânea de sermões do pastor Sherlock Souza, da Igreja Assembleia de Deus, né? Tá aqui, ó. Esse vai ser o brinde. Para qual câmera eu mostro? A 1. Vamos lá. Você já vai ver aí. Então tá aí. Do Altar para a Vida, Sementes da Palavra do pastor Sherlock Souza, é o presente da Academia Teológica da Graça de Deus. Você que dirige estudo bíblico, pequenos grupos ou prega na sua igreja, é uma obra muito valiosa, né? Porque você vai ter aí uma série de subsídios para preparar a sua mensagem. Mas quem quer aprender como servir a Deus melhor, vai anotar o telefone da Academia Teológica da Graça de Deus, a grade, para amanhã, no horário comercial, ligar. A grade abre aos sábados, sim, tem aula, inclusive tem cursos que funcionam exclusivamente aos sábados, para quem não pode estudar durante a semana. É uma bênção. 0 operadora 11 3115 0819 3115 0819, telefone da Academia Teológica da Graça de Deus. E tem mais de 15 cursos novos para você se matricular. Cursos de 1 ou 2 módulos, cursos rápidos, bem concentrados, bem focalizados. Tem o curso de louvor e adoração, que não trata da música, trata da teologia do louvor e da adoração. E tem curso de canto, tem curso de teclado para quem quer tocar, violino, né? É isso que eu quero dizer. Os cursos da grade sofreram uma mudança e agora eles são bem focalizados. Eu queria estudar a história da igreja, mas eu queria estudar só um período da história, o período das reformas. É um módulo, você vai estudar só os pré-reformadores até o fim da reforma na Inglaterra e você vai ter aí um tempo curto e preencher a sua necessidade de entender esse período da história da igreja. Tem outro curso lá para quem quer evangelizar gente em cemitério, velório, hospital. Não é um curso de capelania, tem o curso de capelania também, mas tem esse curso de aconselhamento para quem tem essa chamada evangelística. Tem um monte de cursos novos lá, são mais de 15. 0 operadora 11 3115 0819 em São Paulo, só ligar lá, tá bom? Tem bastante coisa nova também no blog que eu mantenho, né? webercocarelli.blogspot.com.br. Tem sermões novos lá, tem artigos, tem alguns vídeos onde eu declaro a minha opinião. Acabei de postar um sobre... Lembra daquela confusão danada que houve aí? Porque tem alguns grupos que muitas vezes vêm ao programa e outros irmãos acham que não deveriam vir, né? Quando eles vêm discutir com esses grupos, pode. Quando eles não vêm, quando são outros, aí não pode. E deu um bafafá danado, você acompanhou aí pelas redes sociais. E eu postei um vídeo sobre o texto bíblico que normatiza essas questões. Até que ponto são saudáveis as discussões, os debates e as controvérsias teológicas. A base é Romanos 14. Eu ponho lá a minha interpretação de Romanos 14 e você está convidado e convidada para analisar o que tá ali. Tem outro vídeo também que está dando o que falar, onde eu explico a minha posição sobre lei e graça. Quem vive na graça não está obrigado a cumprir a lei? Podemos não obedecer os mandamentos, nenhum deles, né? Mas se eu tenho que obedecer os mandamentos são da lei, então eu estou na lei. Mas eu vivo na graça. Então, qual é a relação entre lei e graça, mandamentos e obrigações do crente em Cristo Jesus? Tem um vídeo lá, 3 minutos, você confere. E tem um monte de outras coisas lá para você conferir também, tá bom? A gente vai para o intervalo, voltamos já com Vejam Só.
Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Muito bem, chegou a hora de você aparecer aqui no Vejam Só. Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só, tá chegando o dia do sorteio, né? Você tem que mandar a sua foto, não perca tempo. É só fazer a foto, postar no facebook.com/programa Vejam Só, com o nome de todo mundo que aparece na foto, o nome de quem bateu, né? O fotógrafo, a fotógrafa, e a cidade e o estado onde você mora. Só isso. E aí o sorteio vai ser dia 22 de dezembro. A coletânea inteira do Tozer, aliás, eu vou citar o Tozer hoje no debate, né? Mais a Bíblia de Estudos do Missionário R.R. Soares e outros brindes do Shopping do Povo. Ah, e tem a Bíblia Nova Almeida atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil. Acabou de ser lançada, a última versão bíblica lançada em português, vai fazer parte do presente também. E tem os brindes para as crianças, enfim, um presentaço de Natal para você. Tá? Dia 22 de dezembro, mas você tem que mandar a foto antes, é lógico, né? Então, faça a foto e poste lá no facebook.com/programa Vejam Só. A primeira foto de hoje vem lá dos Estados Unidos, foto internacional lá de New Jersey. O Júnior, em New Jersey, está assistindo ao Vejam Só. Obrigado pela sua audiência internacional, meu irmão. Agora a gente vem para o Brasil, em Lorena, interior de São Paulo, pertinho lá do sul de Minas, Lorena. Eliana das Graças Nunes, olha que moça bonita, assistindo ao programa aí em Lorena. Lorena é próximo ali de Cruzeiro, né? Tá, perto do sul de Minas. Deus abençoe, Eliana. A próxima foto, deixa eu ver essa foto aí. Olha só. Quem foi que mandou, hein? Quem enviou a foto foi o David, o Davi Nascimento, que está lá na foto, ó. É o pastor Jamierson, que você já conhece, foi quando eu fui pregar na igreja dele, tá? A Igreja Batista Etnos. Pastor Jamierson. O Davi Nascimento é aquele que está do lado do pastor Jamierson. O feio aí do meio sou eu, o dia que eu fui pregar lá. E o Jorge, né? E quem enviou a foto foi o Davi, tá bom? Da capital paulista. Obviamente eu não estou concorrendo ao presente, os outros estão, tá? Se a foto for sorteada. Vamos lá. Próxima foto vem lá de Pelotas, no Rio Grande do Sul, a Maria Inês. Cadê a Maria Inês? E quem bateu a foto da Maria Inês foi a filha Rita, lá em Pelotas. Que vontade de comer um espeto corrido, né? Poxa vida. Comam por mim aí, Maria Inês, e um ósculo santo para Rita, que bateu a foto. E a última foto vem de Santarém, no Pará. É o Otacílio Araújo e a filha Ana Beatriz. Olha só, olha, Ana Beatriz está com um olhar de danada, que eu vou te contar, né? Danada não pode falar, né? Em alguns lugares do Brasil, danada é mal. Então é uma sapeca. Ela está com o olhar sapeca, né, o Otacílio? Um ósculo santo para você e parabéns pela filhota Ana Beatriz. E um abraço para o povo de Santarém, lá no Pará. Não conheço o Pará ainda. Vamos lá. O tema de hoje fala da roda dos escarnecedores, né? O pastor Oseias Sampaio, da Igreja Batista do Caminho, diz que essa roda de escarnecedores é formada por quem zomba, por quem debocha da fé. Então, o texto não se refere necessariamente, pastor, a brincadeiras, às vezes até de mau gosto, que a gente vê por aí, inclusive nas igrejas? Não acredito que seja esse fator, porque o texto do Salmo, ele mostra claramente a conduta, a ação daquele que é bem-aventurado, né? Que é bem feliz. O texto começa dizendo isso, bem-aventurado é aquele, e aí que tem uma conduta. A primeira conduta é que é negativa, ele não se deixa se influenciar, não se deixa levar pelas ideias do ímpio,
ele não se detém ali, né, com os pecadores, e aqui o pecador, é interessante colocar isso, porque todos nós somos pecadores, né? Mas existem aqueles pecadores que pecam sistematicamente e não querem se arrepender dos seus pecados. Você precisa entender isso, de que pecadores são esses que o salmista está falando, Weber? Porque, na verdade, todos nós somos pecadores. Então, diríamos que não podemos ter contato com ninguém? Não, claro que não, evidente que não. Mas aqui nós temos os pecadores que se orgulham dos seus pecados, que não se deixam, não se arrependem, na verdade, dos seus pecados, não querem mudança. E aí o texto me parece, como o Salmo, a gente sabe, né, uma linguagem poética, e aí é enfático, ele começa a dizer ímpios, poderia só falar, não se deixa levar pelos ímpios, não busca estar junto com os ímpios, mas ele enfatiza isso para referir, me parece, que é quase a mesma pessoa, ímpio, pecadores e escarnecedores. Então ele vem deixar claro que esses escarnecedores também, eu entendo que são aqueles orgulhosos, aqueles que se acham melhores do que os outros, né? E eu creio que especificamente está relacionado à questão da fé, a questão das coisas de Deus, porque ele vai fazer um contraste depois, dizendo o seguinte: o outro lado é que ele não se deixa sentar na roda dos escarnecedores, mas tem o prazer na lei do Senhor, ou seja, mas buscam as coisas de Deus, que é justamente quando nós falamos de ímpio. O contrário do ímpio é o piedoso. E aqui o ímpio é interessante, porque o ímpio é aquele que pratica impiedade, aquele que é mau, aquele que faz coisas que certamente não são coisas agradáveis, mas sobretudo a maldade em si está no coração dessa pessoa. Não é aquele ímpio que não pertence à religião, poderíamos dizer, não, o ímpio é aquele que não pertence à minha religião, não. O ímpio é todo aquele que pratica a impiedade. E Salmo 10 vai nos dar uma definição do que seria um ímpio, né? Então, pode ser que a pessoa mesmo na igreja está tendo conduta e postura de ímpio, né? Então, nós temos que entender isso, que aqui o texto não é aquelas pessoas que fazem brincadeira, que nós, de fato, devemos evitar alguns tipos de brincadeira que alguns cristãos fazem, principalmente comparações, né? Que a gente hoje conhece como bullying, né? Que brinca com o outro, é fácil brincar com o outro, né? Mas é difícil quando se brinca com você mesmo. Esse tipo de coisa tem que ser evitado, mas necessariamente eu entendo que não seja escarnecedores do texto de Salmo 1. Muito bem. E o pastor Everaldo Cândido concorda com aquilo que o pastor Oseias disse ou quer modificar alguma coisa? Não, eu entendo que a análise do pastor ela é bastante pertinente, mas também faço algum adendo dentro dessa interpretação do escarnecedor, porque a primeira questão que precisamos entender é o que significa, né, o escarnecedor. O zombador, aquele que vai fazer zombaria. E essa zombaria, ela não é explícita no texto se ela se refere à questão religiosa ou se é uma zombaria que também pode ser aplicada a questões pessoais, né, de uma pessoa para com a outra. Então, o escarnecedor do texto de Salmo, ele tanto pode ser interpretado como algo, como uma zombaria atribuída a Deus e à fé religiosa, como o pastor Oseias ele abordou, como também pode ser aplicado a pessoas, né, dentro das suas individualidades. Então tá, vamos lá. A questão é, se alguém zomba da fé, ou zomba da Bíblia, ou zomba de Deus, isso não é ser escarnecedor, isso é ser profano, né? Assim que a Bíblia chama, profano. Esaú, por exemplo, é chamado de profano no livro de Hebreus, porque ele desprezou a bênção de Deus, não é isso? Me parece que sim, mas o profano é contrário do santo, né? Então... Nós temos essa colocação. Então, toda pessoa que não
se relaciona com as coisas da santidade, ele é um profano, né? Que não aceita. Agora, o zombador, ele faz questão de destacar isso no sentido de não só não aceitar as coisas de Deus como sendo verdades para a sua vida, mas como ele debocha disso. E aí eu vou até mais, eu acho que esses escarnecedores hoje são todas essas pessoas que, sabendo do que a palavra de Deus diz, cria ideologias e situações contrárias à palavra de Deus. Eu creio que essas pessoas, poderíamos também chamar de hereges, né, e tudo mais, mas o texto nos mostra que essas pessoas, e aí é que está a grande questão, pastor Heber, que me parece que a advertência do salmista que devemos evitar esse tipo de pessoas justamente para não nos tornarmos como eles, não sermos influenciados por eles. Essa é a ideia do Salmo. Porque o que nós precisamos ser para sermos de fato felizes e bem-aventurados é termos a palavra de Deus como influenciadora na nossa vida. E por isso que ele vai enfatizar isso, né? Que ele lê e medita de dia e de noite. Bom, vou pegar um exemplo concreto aqui. Quando eu era criança, lá na Vila das Mercês, onde eu cresci, a irmã do meu pai, tia Olga, né, ela morava num sobradão e tinha uma sacada. E a gente gostava de ficar na sacada no fim do dia, vendo as pessoas passarem, voltando do trabalho para casa e tal, né, na avenida do bairro, Avenida Nossa Senhora das Mercês. E eu me lembro muito bem, que tinha um irmão da igreja, eu não vou dizer o nome dele aqui, né, um senhor já maduro e tal, que ele passava lá e a minha tia sempre falava a mesma coisa para ele. Irmão fulano, né? Leia o Salmo primeiro. Irmão fulano, leia o Salmo primeiro. Todo dia. Aí eu perguntava ao meu pai, né? Por que a tia Olga manda ele ler o Salmo primeiro? Meu pai falou, vai ler o Salmo primeiro. Para ver. Né? Aí um belo dia eu venci a preguiça e fui ler. Né? Claro. E aí não entendi nada. Aí perguntei, mas o que é essa roda dos escarnecedores e por que a tia fala isso? Esse irmão, ele tinha o hábito de se reunir ao final do expediente num bar que tinha lá, né? E ficava jogando dominó com outras pessoas, né? E a minha tia achava que aquilo era a roda dos escarnecedores, não era lugar para um crente ficar no fim do expediente. O que o senhor acha disso, pastor? Eu concordo com a sua tia. Eu concordo com a sua tia. Eles estão jogando dominó. Não é um ambiente adequado. Não é um ambiente adequado. Eu entendo, reverendo Heber, que assim, às vezes não que a prática em si que caracterize o pecado ou a prática inadequada, mas o ambiente em que se encontra. O ambiente em que se encontra. Eu não vejo nenhum problema do cristão jogar o dominó. Agora, vamos ver em que ambiente que ele está fazendo isso. Se é um ambiente de diversão entre família, de descontração entre amigos, ou se é, como no caso desse irmão, em um bar com pessoas que os princípios de vida estabelecido, que normatizam as suas práticas, não são o da palavra de Deus. E o pastor Oséias, ele colocou com muita propriedade, quando ele diz que o fato de você não caminhar e de não estar na roda dos escarnecedores, principalmente se estabelece pelo fato de você não ser conduzido pelas suas práticas. Então, uma vez que um cristão, ele frequenta um ambiente inadequado, como um bar para jogar dominó, eu acho que, nesse sentido, ele está em uma roda dos escarnecedores. Não acredito que todo o ambiente de reunião que não seja a igreja seja a roda dos escarnecedores, né? Como diz o apóstolo Paulo, porque se assim fosse, seria necessário sairmos do mundo, né? Mas eu acho que o que vai ser primordial é justamente essa questão da identificação
dessas características da roda dos escarnecedores na nossa atualidade. História, é muito importante essa questão, porque eu tenho um exemplo claro, muito clássico em relação a isso, de uma pessoa conhecida, um membro de uma igreja, um homem muito fiel, muito firme na igreja, que trabalhava normalmente na sua empresa, mas que sexta-feira, o trabalho terminava um pouco mais cedo, ele ficava num bar, um pessoal jogando snooker e essas coisas. Ele ficava ali quem não era crente pedia uma cerveja, aquelas coisas, e ele ficava sem participar. A princípio ele dizia que não participava de nada. Mas o tempo foi passando, as pessoas começaram a oferecer para ele um copo de cerveja. Ele automaticamente foi negando isso. Primeira semana, segunda semana negou, a terceira semana um copo, né? Não vai atrapalhar a minha vida e tal, não vou ficar alcoólatra. Começou a tomar um copo. E o que aconteceu de fato é que a sequência disso, é o que a palavra de Deus diz, olha, não anda, não para, não senta, né? O que aconteceu é que ele virou alcoólatra. E até hoje não conseguiu se livrar do vício. Então, o salmista, né, a palavra de Deus, vem justamente nos mostrar que é preciso tomar muito cuidado com isso para que nós não nos deixemos levar pelas práticas. E além de estarmos ali com eles, participando, nos tornar um. Esse é o grande perigo, né? Então, deixa eu ver se eu entendi. Um lugar como esse é um lugar a ser evitado por cristãos. Com certeza. Mas aí, Jesus não ia para esses lugares? Ele não andava com pecadores? Como é que... Porque se a gente... A ideia é a seguinte, não, o crente não se mistura e tal. Então como é que a gente vai evangelizar? Como é que a gente vai dar testemunho? Como é que a gente vai ser luz que brilha nas trevas? Ser sal dentro do saleiro é fácil. Jesus, ele o líder da igreja lá do senhor, o doutor Paulo Romero, que gosta de falar essa frase. Ser sal dentro do saleiro é muito fácil. Concordo com a frase. Precisamos ser sal fora do saleiro, é muito importante isso, mas é verdade também que Jesus frequentava esses ambientes, só que não com o intuito de adotar para si as práticas que eram realizadas ali naquele ambiente. Pelo contrário, Jesus ele frequentava esse ambiente justamente com o objetivo de moldar aquele ambiente. Jesus ele era sempre objetivo nas suas visitas, seja em festa, como foi na casa de Mateus, um ambiente que, dentro da perspectiva religiosa judaica da sua época, um ambiente inadequado para um religioso frequentar. Só que Jesus não vai simplesmente para participar do banquete, para participar da festa. Ele até participa com um objetivo, de anunciar o evangelho para todos aqueles que ali estavam presentes. Então, se alguém me disser que hoje foi a um bar, né, e ao adentrar a este local, ele não foi jogar snooker, ele não foi jogar dominó, ele não foi participar do ambiente festivo apenas que ali existia, mas ele foi anunciar a Cristo, eu entendo que não há nenhum problema nessa prática. Ué, o crente lá podia falar a mesma coisa. Sim, se ele tivesse com esse propósito. O grande problema é justamente essa questão tênua, que a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando eu vou com um propósito específico de anunciar, eu tenho o meu objetivo e eu realizo esse meu objetivo e busco isso com um propósito e nós sabemos que muitas vezes você não vai ser bem-vindo, porque o mundo vos odeia e ele vai ter dificuldade para isso. As pessoas vão começar a achar assim, peraí, sai daqui, você vem para aqui para falar que a gente está errado, bebendo, essas coisas. Então, a pessoa, ela quando vai fazer a vontade de Deus, normalmente, Jesus, em muitos casos, foi expulso da cidade, né? Não queremos você aqui. Nós não queremos você aqui, porque ele tinha um propósito claro. Então, essa diferença básica que as pessoas, às vezes, usam e falam assim, não, mas espera aí, Jesus andava com os pecadores, Jesus, né, comia com os publicanos, pecadores e tudo mais, também tem que fazer. Claro que nós temos que viver a vida aqui para influenciar, mas nós temos que tomar muito cuidado. Primeiro que a gente tem que diferenciar que Jesus é Jesus.
Bom, aí você vai falar, mas nós não somos iguais a Jesus? Somos, mas nós estamos num processo de edificação, de santificação, que certamente, como diz a palavra, Jesus sendo o Senhor, tocou no caixão, não se contaminou, né? Tocou no leproso e também não ficou contaminado, porque ele era santo, não tinha essa tendência a cair. Agora, se você pega uma pessoa, que é um exemplo, né? Você pega uma pessoa que a gente precisa tomar muito cuidado, né? Pega uma pessoa que era um alcoólatra e tal, você fala assim, irmão, vai evangelizar ali nos bares ali da rua, entendeu? Você fica ali com as pessoas, todas as pessoas que chegarem ali, você fica dando um folheto, falando da palavra de Deus, você pode estar colocando essa pessoa num perigo muito grande. Então, ele precisa evitar isso aí, né? Precisa evitar para que ele não venha cair, né, nisso, como a palavra diz, olha, primeiro vai ouvindo, depois vai parando, para e depois senta. Aí, quando senta, já acomodou aí na ideia dele, na mente dele, que aquela prática que ele antes combatia é uma prática que não vou combater mais e começa a praticar aquilo que ele combatia. Esse é o grande perigo do texto. Tá, então o problema é a influência que a pessoa pode receber e tal. Bom. O texto é muito claro, reverendo Weber, que o texto faz uma comparação, né, entre o ímpio e o justo e nos traz, como eu já falei, a questão de definir uma pessoa que é bem-aventurada. Certo. Uma pessoa que é bem-aventurada, ela tem essa prática. Então, mas aí o bem-aventurado no texto fala, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, não é isso? Então, um cristão tem que ficar enfurnado na igreja ou em casa, estudando a Bíblia, ouvindo música evangélica. Ele não pode ter contato com as coisas do mundo. É isso que o texto está dizendo? É assim que o senhor enxerga os crentes? Não, de forma alguma. Essa aí é uma interpretação literal daquilo que está escrito. Né? Mas precisamos observar as várias linguagens que o texto ele aborda. Então, quando o texto diz que o seu prazer estar na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, não quer dizer que é o dia inteiro e a noite inteira, mas quer dizer que é frequentemente. Então, a leitura da palavra de Deus não é uma prática esporádica, mas faz parte do cotidiano dessa pessoa. E por fazer parte do cotidiano desse cristão, a sua conduta, teoricamente, será pautada pelos ensinamentos que ali estão estabelecidos. Então, veja que o contraste daquele que se assenta na roda dos escarnecedores é estar ouvindo palavras profanas, palavras que podem induzi-lo a práticas inadequadas. O contraste disso é aquele que medita na lei do Senhor. E, da mesma forma, ele será influenciado por essas meditações da palavra de Deus. Se o que assenta na roda dos escarnecedores pode ser influenciado pelas práticas que lá existem, aqueles que meditam na lei do Senhor também podem ser influenciados pelas práticas que estão estabelecidas na palavra de Deus. Então tá. Então eu vou fazer uma pergunta, não sei se vai dar tempo de responder nesse bloco, talvez não, mas a pergunta é bem clara. Um cristão que leva a Deus a sério, pode ir a um estádio de futebol assistir um jogo, a uma quadra, né? Porque no interior, por exemplo, no sul, o futebol de salão, eu fui árbitro de futebol de salão, é muito forte. O povo todo vai para a quadra e tal. O crente pode frequentar esses lugares? Ou isso caracteriza também a roda dos escarnecedores? A gente vai para o intervalo, voltamos já com essas e outras respostas que eu coloquei aqui. Inclusive uma bem polêmica sobre esse negócio de dominó, bilhar, etc. Voltamos já. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. O tema de hoje do Vejam Só é a roda dos escarnecedores. Salmo 1.
né? O crente não frequenta a roda dos escarnecedores. Então tá bom. Então ele não pode ir a estádio de futebol. Conheço vários crentes que frequentam estádio de futebol, quadra, né? Para assistir, participar, né? E tal. Ou jogar, no caso de futebol de salão, vôlei, handebol. Vamos lá. O que o senhor pensa? Pastor Oseias Sampaio, da Igreja Batista do Caminho. Pastor Heber, é importante a gente entender que essa palavra sentar tem uma conotação muito mais ampla, que o texto ele é muito claro quando ele vai fazendo esse processo de se adaptar, né? Que é andar, parar e sentar. O sentar aqui, na verdade, é se acomodar àquilo, é estar como se estivesse participando daquilo. Você não consegue fazer essa distinção, né? Dizer, olha, essa pessoa aqui está aqui, mas ela não faz parte desse meio. Ela já se tornou parte daquilo. É isso que a palavra está nos dizendo. Não se sentar justamente já estar de acordo com aquilo que é estabelecido naquele ambiente ali. Nós temos que tomar muito cuidado. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 15, 33, isso é muito claro, né? Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Então nós sabemos que, infelizmente, quando estivermos nesse mundo, somos susceptíveis a influências. Infelizmente, hoje o que nós temos visto muitas vezes é que as pessoas têm sido mais influenciadas para o mal do que para o bem, mais para as coisas do mundo do que das coisas de Deus. Não é à toa que as pessoas têm dito hoje que o mundo chegou na igreja, muitas influências do mundo, porque o diabo sabe como fazer isso e usa as suas estratégias da maior forma possível para influenciar as pessoas. Então, por isso que nós temos que tomar esse cuidado. Então, sentar é muito mais do que parar, estar ali do lado, é estar fazendo parte daquilo, já assimilando aqueles conceitos ali, como se fossem normais. Essa é a ideia, né? Que não é um fato de você chegou no lugar, tinha pessoas que não eram crentes, você ficou ali, depois saiu dali. Mas é que a pessoa se acomodou àquela situação e ali permanece e não dá uma palavra para dizer, olha, vocês estão errados. Vocês estão errados em relação a isso. Não se coloca contra aquilo. Ou seja, aceita como se fosse normal. Então, é aquela pessoa que a roda dos escarnecedores estão ali fazendo piada acerca da fé, das coisas de Deus, e ele não levanta a voz, mas pelo contrário, ele ri daquilo como se estivesse fazendo parte daquele negócio, porque eu quero me sentir agradável ao grupo. Eu não quero ser contrário ao grupo. Isso não pode. Você pode estar num grupo, mas você tem que levantar e dizer, olha, eu não concordo com isso, isso não está certo, né? Você não pode fazer esse tipo de coisa, né? Você não pode... Um exemplo muito interessante é o seguinte, a pessoa estava passando uma jovem, uma moça, e o rapaz começou a falar palavras, né, de baixo calão e tal, e tudo mais. E outras pessoas estavam do lado. O que seria sentar na roda dos escarnecedores? Você, como cristão, você dar risada disso e concordar com o que o cara está fazendo, com o que a pessoa está fazendo. Mas o verdadeiro cristão, o que ele fez? Falou assim, você gostaria se fizesse isso com a sua filha? A pessoa ficou assim, começou a pensar e refletir sobre isso. Ok, ele estava falando palavras, dizendo coisas em relação à moça que estava passando, e alguém chegou e chamou a atenção dele, falando, se fosse a sua filha que estivesse passando ali, como que você se sentiria? Então, o cristão, ele precisa entender isso. Nós não temos como fugir do mundo. Estamos no mundo e temos que ser sal da terra e luz do mundo onde nós estamos. Só que nós não podemos sentar. Sentar é se acomodar àquela realidade. Como é que o senhor responde a mesma pergunta? Então, eu não vejo problema, não acho que caracterize um pecado um cristão ir, por exemplo, a um estádio de futebol, assistir um jogo. Confesso que não é um ambiente que eu aprecio, mas também não posso identificar isso apenas pelo fato de eu não apreciar, de ser a roda dos escarnecedores, embora também porque, sendo um pouco repetitivo, até dentro dessa colocação que irei fazer agora, o mais prejudicial nessa questão
não é o fato da pessoa estar naquele ambiente, mas o fato dela ser influenciada por ele. Então, veja, um cristão ir a um estádio de futebol é uma situação. Esse mesmo cristão pertencer a uma torcida organizada já é uma outra questão. Era a minha próxima pergunta. Já é uma outra questão a ser observada. Mas entendo que, como disse, repetindo só para fazer um gancho aqui, o mais prejudicial não é o fato dele estar ali, mas é se ao ele estar ali, ele faz parte de um grupo, se ele faz parte de um grupo que pode lhe influenciar a práticas inadequadas. Nesse sentido, eu entendo que existem outros ambientes cujo talvez por boa parte dos cristãos nem são tão citados, mas eu acredito que deve ser evitado muito mais do que o estádio de futebol em si. Por exemplo? Por exemplo, trazendo essa questão do escarnecedor, da zombaria, do ridicularizar a fé, nós vamos ver aquilo que todos nós, os nossos filhos, boa parte da igreja, se não toda ela, tem acesso, que é, por exemplo, a programas de televisões, não só novelas, mas outros programas de televisão, canais de YouTube que são verdadeiros escarnecedores da fé. Então, muito embora o jovem ou o cristão como um todo, ele esteja na sua casa, dentro do seu próprio lar, mas em casa ele está participando de uma roda de escarnecedor, que deveria ser evitado. Que fazem piadas de péssimo gosto com eventos da Bíblia, né? Se ainda fosse engraçada a piada, salvava pelo menos para o ímpio, mas nem graça tem. Nem graça tem. É um negócio incrível. Bom, vamos ver o que o Zeca ouviu dos crentes lá na Crentolândia sobre o tema de hoje. Vamos lá. O que seria a roda dos escarnecedores que nós temos que evitar hoje em dia? Roda dos escarnecedores? São pessoas que zombam de Deus, zombam da fé, né? Então, esse tipo de pessoas nós devemos evitar. Devemos estar juntamente com pessoas que realmente acreditam em Deus, buscam, né? Confiam no Senhor. E escarnecedores é aqueles que vão zombar da nossa fé. Então não devemos estar junto com pessoas desse tipo. Bom, na minha opinião, roda dos escarnecedores é você sentar, participar, envolver com coisas que não condiz com a Bíblia, com a palavra de Deus. Sentar, frequentar lugares que não edifica a gente, nós que somos cristãos, em nada. Na minha opinião, é isso. Para mim, são pessoas que defamam o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Que defamam a pessoa do Senhor, a igreja, a própria igreja hoje, que é muito perseguida, os pastores da igreja. Então, assim, para mim, são as pessoas, né? As pessoas que defamam muito a igreja. Hoje em dia existe muitas coisas, muitos fatores que nos traz isso, né? Não somente eu estar num lugar onde tem pessoas que estão só escarnecendo do nome de Deus, mas muitas vezes a gente está num lugar, a pessoa está falando até alguma coisa sadia, daqui a pouco começa a falar algo que não traz um proveito para o cristão, eu acho assim, para o cristão estar no meio, né? Falar sobre política, essas coisas que tem acontecido hoje, está trazendo escândalo para a sociedade. Então acho que não vale a pena ficar discutindo essas coisas, nem estar no meio dessas pessoas. Bom, vamos lá. Falar de zombar de Deus e tal, mas o texto de Salmo 1 não se refere apenas a quem zomba das coisas de Deus, mas é quem não leva a vida a sério, né? O justo leva a vida a sério porque busca a Deus e ele frutifica em tudo que faz. O Salmo 1 deixa isso bem claro. O ímpio é como a moinha, como a palha, vai do jeito que o vento leva e não produz nada, vai queimar no fim. É isso que o texto está dizendo. Bom, baseado nisso, alguns líderes cristãos, o pastor Tozer, cuja coletânea nós vamos sortear aqui,
é um representante desse tipo de pensamento. Ele é tido como um dos últimos puritanos, né? do século XX e tal. E ele defende mesmo nos escritos dele, eu tenho lido, tenho sido muito edificado, ele é um ótimo escritor, os textos dele são muito úteis, mas ele tem uma postura de circunspecção. Eu estava lendo um biógrafo dele, né? Ele disse que mesmo nas reuniões de domingo, em casa, com os filhos, à roda da mesa, ele raramente sorria. Uhum. Ele tinha... E nos escritos dele ele fala muito de... ele é muito contra a diversão, distração. Muito não, ele é totalmente contra. Ele acha que o crente tem que ficar horas de joelho, orando, horas mesmo, orando, buscando a Deus e tal, se santificando. Então ele é dessa linha. Vocês concordam que o Salmo 1 dá força a isso ou não tem nada a ver? Eu concordo, no entanto, eu não entendo esse radicalismo, né? Embora que nos parece que vivemos num mundo tão difícil, né? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e cada vez mais nos parece que o que Paulo descreve para Timóteo, que os homens estão cada vez mais de mal a pior, enganadores, tal, amante mais dos prazeres do que de Deus. Isso é uma realidade, E nós, como cristãos, nós precisamos entender que precisamos ter uma marcação acirrada com essas questões para que nós não venhamos, de fato, com essa preocupação do escritor, do W. Tozer, de nos perder nesse caminhar com Deus, da nossa santidade. Essa é a preocupação dele. Paulo fala, e nós conhecemos facilmente isso, que diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E há coisas que não edificam. Então, tem situações que não edificam. A questão de jogo de futebol, realmente a gente tem que pensar e questionar. Quem já foi no jogo de futebol sabe o que acontece. É uma multidão ali e aquelas pessoas, muitas vezes, falando palavras impróprias, palavrões, xingando o juiz o tempo todo, né? As situações realmente que isso não traz edificação nenhuma. Muito pelo contrário, traz, na verdade, a pessoa, principalmente que leva crianças, a uma influência muito forte, que essa criança começa também a achar que é algo normal falar palavrão, xingar, né? Xingar os jogadores, xingar a mãe das pessoas e tudo mais. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Agora, a questão que Tozer estabelece, nós não temos como, de fato, viver uma vida muito introspectiva, não sorrir. Eu acho que a Bíblia não nos dá base para isso. Acho que é até interessante o pastor falecido, né, Shedd, Dr. Russell Shedd, foi um dia questionado por uma senhora que disse para ele: Dr. Shedd, na Bíblia está escrito que Jesus chorou, mas nós não encontramos na Bíblia que Jesus sorriu. E por que não há na Bíblia Jesus sorriu? E o Dr. Shedd então explicou para aquela senhora dizendo o seguinte: o fato de Jesus chorar foi uma coisa inusitada, não acontecia sempre com ele, aconteceu ali e o escritor percebeu. Agora, sorrir era algo natural. Ele sempre estava rindo, festejando, ele gostava de festa, tanto é que chamaram ele de beberrão e comelão. Então, ele era uma pessoa alegre, que participava, tanto alegre que as crianças iam para ele. Nenhuma criança vai para uma pessoa mal encarada, né? Cara fechada, carrancudo. Então, mas Jesus, as crianças iam para ele, e os discípulos ficavam até preocupados, querendo impedi-las de chegar até Jesus. E Jesus dizia: deixai vir a mim as criancinhas, dela é o reino de Deus. Então, querido, eu entendo que, nesse caso, é uma preocupação de Tozer, de justamente fazer uma marcação cerrada. E, de fato, nós sabemos que somos pecadores, nós somos sujeitos a essas coisas. E temos que tomar atitudes mais sérias. O que eu percebo é que a gente está se divertindo demais. Os extremos, né? O tempo, tudo tem que ser divertido. Uhum. Tudo, até o culto. Hedonismo, né? A questão do prazer. Nós vivemos na era do hedonismo. Exato. Né? Vamos fazer Bom, enfim, deixa eu ficar quieto. Pastor, tem uma pergunta para o senhor. Sim. Esse negócio aí de bar e tal, o senhor mesmo é contra, o senhor deu razão à minha tia lá, que estava pegando no pé do seu Farias. Falei o nome dele.
Ele já está com o senhor há muitos anos. Glória a Deus. A minha tia também. Enfim, depois ele abandonou, eu quero dizer. A palavra tornou-se, inclusive, um diácono da igreja, né? Enfim, ele não frequentou mais o bar e tal. Bom, então eu quero perguntar para o senhor o seguinte: eu posso pôr lá na minha igreja para os adolescentes, para a mocidade brincar, uma mesa de ping-pong, uma mesa de dominó, uma mesa de bilhar? O que o senhor acha? Não acho adequado. Por quê? O senhor é contra tudo. Não acho adequado porque, tomando por base aí até um gancho naquilo que o pastor acabou de colocar, essa questão do hedonismo, né, a questão do prazer. Então, eu sou muito, como que eu posso dizer, não totalmente contra, mas eu tenho algumas observações a fazer quando a igreja ela adota práticas, não que ela em si seja pecaminosa, mas com o objetivo de agradar o grupo A ou o grupo B. Então, assim, poxa, nós temos uma igreja com um determinado número de jovens. Então, nós precisamos entretê-lo, precisamos agradá-los de alguma forma. Isso é errado? Não necessariamente, mas precisamos entender em que contexto que isso vai ser feito. Então, se é um momento festivo que forem estabelecido para os jovens, eu não vejo que isso será problema. Agora, criar uma regra dentro da igreja, ou que isso vire norma, em que tenha lá baralho para se jogar, dominó... Eu falei baralho. Não, mas mas dominó, ping-pong, ou um tipo de jogo semelhante, não é que não pode. Eu não acho que seja adequado. Eu acho que a igreja não é ambiente para isso. A igreja é um ambiente de adoração, é um ambiente de culto, não um ambiente de ir lá passar o tempo. E o jogo de ping-pong, de dominó, geralmente se fazem para entreter. Claro, mas o sábado à tarde, se eu não tiver uma atividade na igreja, o moço vai para a balada. Não necessariamente. Vai ficar o quê? Fazendo não necessariamente. Adoração? Eu acho que uma vez que o moço ele teve o encontro verdadeiro com Cristo, ele não tem necessidade de, pelo fato dele ter um sábado à tarde livre, ocupar esse sábado à tarde com uma balada. Reúne a moçada lá na igreja, faz o campeonato de ping-pong, de bilhar. Não pode, pastor? O grande problema aí, eu estou entendendo a palavra do pastor Everaldo, eu não sou contra nenhum tipo de atividade recreativa que você estabeleça dentro do ambiente ali do templo, né? Naquele espaço lá não existe, eu não creio nessa coisa do sagrado, né? Que aquele espaço sagrado não pode ter isso ou aquilo. Aqui é só para ler a Bíblia e orar e louvar a Deus. Mas o grande problema, na verdade, é quando nós estamos transformando o ambiente da igreja apenas num clube social. Esse é o grande problema. Quando os jovens querem ir para a igreja somente porque vai ter atividades de brincadeira e tal, e a Bíblia nem é aberta. O grande problema que está acontecendo é isso, a questão da escola dominical para as crianças. Então, a escola dominical para as crianças, as pessoas querem um parquinho para as crianças, para os pais deixarem as suas crianças lá. E aí, o que tem lá? Tem escorregador, tem piscina de bolinha, e as crianças adoram isso, né? Eu quero ir para a igreja por causa disso. Mas só que vão sair da igreja e vão ficar perdidas, porque não estão conhecendo a palavra. A palavra já não é mais ensinada, né? Os versículos já não é mais decorados como antigamente, que as pessoas guardavam o versículo bíblico. Então, esse é o grande problema, é quando a gente quer atrair, quer que as pessoas não saiam da igreja, mas está substituindo a palavra de Deus, o ensino da palavra correto, o ensino fundamentado na palavra, por atividades que só preencha o emocional, o lazer, mas não preenche de fato o espírito. Essa é a grande preocupação. Vamos supor. Então a gente pode vou fazer a seguinte pergunta. Reúno lá, faço uma convocação, reúno a moçada para a gente fazer um momento de eco, né? Estudar, compartilhar e orar. Né? Estudamos a Bíblia, compartilhamos, oramos, e depois a gente vai brincar na mesa de ping-pong e de bilhar. Aí pode?
Eu acho que tudo, reverendo Heber, depende de como isso ele é realizado. Ué, eu acho acabei que isso... de descrever. Sim, o que eu digo é assim, eu não acho que isso deve ser uma prática. Não acho que isso deve ser... Isso pode ser uma exceção. Não, todo sábado a gente faz isso. Não. Você pode ter certeza que o que motivará esses jovens, ou a grande maioria deles, a ali estarem, não será o momento de oração, de palavra, mas o momento de diversão. O Espírito Santo pode tocar eles nesse momento, não pode, pastor? Pode. Eu concordo que é possível a gente juntar essa prática social, recreativa, com a palavra de Deus. O que eu me preocupo é justamente para tomar cuidado com isso, para que as ações da igreja não se resumam somente em ações recreativas e vão deixando de lado a Bíblia. Aí na hora que o irmão chega lá para ler a palavra, não, a gente não quer não, vamos continuar brincando aqui e tal, coisas assim. Começa com a parte espiritual. Lembra, o senhor nasceu na igreja, né? A gente tinha as nossas sociais. Crente não faz baile, mas faz social. Verdade. Né? Macaco na roda. Qual que o senhor gostava? Eu não me recordo muito bem, não. Né? 3 solteiros a passear. Esse eu lembro. Não, era muito bom. Sim. Era muito legal. Você convidava uma igreja de outro bairro, aí sempre saía casamento, né? Era nessa... E assim funcionava. Bom, isso não tem nada a ver com Roda dos Escarnecedores. A gente está chegando ao final do programa, né? E eu queria uma última palavra de vocês. Será que os crentes também não se comportam como escarnecedores nas festas de aniversário ou festas de casamento dentro da própria igreja? Com certeza. Entendo que sim. Muitos cristãos realmente eles se comportam como escarnecedores. Fiz até uma advertência alguns dias desses atrás justamente em relação a isso. Não apenas dentro da igreja, mas até mesmo na casa de alguns cristãos, quando você frequenta, né, em algum aniversário, em algum casamento, você vê que o ambiente e tudo aquilo que está ocorrendo, ele é inadequado, né, para estar acontecendo dentro da casa de um cristão. Agora, uma observação última que eu gostaria de fazer e que entendo ser uma roda de escarnecedores, mas não dá para ser evitada, por exemplo, o ambiente acadêmico. É um ambiente tem sido muito maléfico, em boa parte deles. No entanto, essa roda de escarnecedores não pode ser evitada. O conselho que eu dou para pastores e pais é que vacinem os seus filhos, vacinem os seus membros, para que ele possa adentrar a este ambiente e não ser contaminado por aquilo que ele ouvirá lá, porque ali tem se tornado, em boa parte deles, uma roda de escarnecedores que tem causado muito prejuízo para o Evangelho de Cristo. Infelizmente é verdade. Bom, eu quero agradecer a presença do pastor Everaldo Cândido, da Igreja Cristã da Trindade, e também do pastor Oseias Sampaio, da Igreja Batista do Caminho. Só uma última palavra aqui, pastor Heber, que eu entendo que esses escarnecedores, muitas vezes, os piores escarnecedores são aqueles que estiveram no meio da igreja, ou seja, se desviaram. Que nós temos encontrado de pessoas que, por ter sido cristãos ou frequentado igreja, ou o que quer que seja, e eles começam a desfazer da fé perante outros irmãos, e a palavra de Deus é muito clara sobre isso, que temos que evitar, considerar até como gentio publicano. É aquela pessoa que não quer mudar de vida e está querendo tirar a pessoa que está firme na fé, firme no caminho do Senhor, e ele com piadas, com situações que trazem um tipo de deboche, fazer com que essa pessoa perca a fé ou então desista de seguir a fé cristã. Verdade. Isso é muito sério, a gente tem visto isso, infelizmente, o número de ex-crentes hoje no Brasil é muito grande, né? A última pesquisa, porque eu não estou enganado, foi 40 milhões de pessoas que passaram pela igreja e disse que não vão voltar mais para lá. Ou seja, hoje estão desfazendo daquilo que uma vez esteve lá.
Lamentavelmente. Bom, se você quiser entrar em contato com os dois convidados de hoje, o contato está no site vejamsó.com.br, é só clicar lá na aba Convidados. Vamos ver quem ganhou o livro da grade. Laísa Oliveira, lá do Ceará Mirim, no Rio Grande do Norte. Parabéns, Laísa. A gente se vê então no próximo Vejam Só. Até lá.